No meio da caminhada pelo deserto, quando o povo de Israel ainda estava aprendendo a confiar em Deus após sair do Egito, uma das histórias mais tensas e impactantes começa a se desenhar não com inimigos de fora, mas com pessoas de dentro, pessoas próximas, pessoas influentes. E o mais surpreendente, gente que caminhava ao lado de Moisés. Entre essas pessoas estavam Corá, Datã e Abirão. Eles não eram desconhecidos. Corá, por exemplo, era levita da mesma tribo responsável pelo serviço religioso. Ele não era alguém de fora, mas alguém que conhecia bem as coisas de Deus. Já Datã e Abirão pertenciam à tribo de Ruben, uma tribo importante entre o povo de Israel. Eram homens de posição de influência, gente que tinha voz no meio da comunidade. Eles caminharam com Moisés, viram o mar se abrir, o maná cair do céu, a nuvem guiando de dia e o fogo à noite. Eles presenciaram milagres que muitos só ouviriam falar. Mesmo assim, algo começou a crescer dentro deles, algo perigoso, a insatisfação. A revolta não começou de forma explosiva. Ela foi sendo construída aos poucos, alimentada por orgulho, comparação e ambição. Em certo momento, Corá decide agir. Ele reúne 250 líderes do povo, homens respeitados, conhecidos, e vai até Moisés com uma acusação direta: vocês foram longe demais. Todo o povo é santo e o Senhor está no meio de todos. Porque vocês se colocam acima da assembleia. Naquele momento, não era apenas uma crítica. Era um confronto direto contra a liderança que Deus havia estabelecido. Moisés, ao ouvir aquilo, não reage com ira imediata. A Bíblia diz que ele se prostra com o rosto em terra. Ele entende algo que muitos ali não estavam percebendo: aquela rebelião não era apenas contra ele, era contra o próprio Deus. Mesmo assim, Moisés propõe uma prova. Ele diz que no dia seguinte Deus mostraria quem realmente havia sido escolhido. Cada um deveria trazer um incensário, colocar fogo e incenso diante do Senhor. Seria Deus quem decidiria. Mas enquanto isso, a tensão aumenta. Moisés chama Datã e Abirão para conversar, tentar resolver a situação, mas eles se recusam a ir. E não apenas isso, eles acusam Moisés de ter tirado o povo do Egito, uma terra que eles ironicamente chamam de terra que mana leite e mel, para levá-los ao deserto onde estavam sofrendo. A distorção da realidade era clara. O coração deles já estava endurecido. Chega então o momento decisivo. Todo o povo se reúne. De um lado, Moisés e Arão. Do outro, Corá e os 250 líderes com seus incensários. E mais afastados em suas tendas estavam Datã, Abirão e suas famílias. Moisés, com firmeza, declara: se aqueles homens morrerem de forma comum, então Deus não o enviou. Mas se algo extraordinário acontecer, todos saberão que aquela rebelião foi contra o Senhor. E então acontece. A terra começa a tremer. Diante dos olhos de todo o povo, o chão se abre, literalmente. A terra se rasga debaixo dos pés de Datã e Abirão, engolindo eles, suas famílias, seus bens, tudo desaparece. Um silêncio de choque toma conta do lugar, seguido de gritos e pânico. Era algo jamais visto. Ao mesmo tempo, fogo sai da presença de Deus e consome os 250 homens que ofereceram incenso. Em poucos instantes, toda aquela rebelião chega a um fim trágico. Mas a história não termina aí. No dia seguinte, algo ainda mais surpreendente acontece. O povo, ao invés de refletir sobre o que viu, começa a murmurar novamente contra Moisés e Arão, dizendo que eles haviam matado o povo do Senhor. E como consequência, uma praga começa a se espalhar rapidamente entre a multidão. É então que Arão corre com o incensário em mãos e se coloca entre os vivos e os mortos. A imagem é forte: de um lado, pessoas caindo mortas, do outro, aqueles que ainda estavam vivos. E ali, naquele espaço, a intercessão faz a diferença. A praga é contida, mas milhares já haviam morrido.
Essa história é intensa, pesada e cheia de lições. Ela mostra que o perigo nem sempre vem de fora. Às vezes ele nasce dentro do coração, dentro da comunidade, dentro daqueles que estão próximos. Corá, Datã e Abirão não eram ignorantes espirituais. Eles sabiam quem era Deus, mas deixaram o orgulho falar mais alto. Eles não aceitaram o papel que tinham, queriam mais. Queriam posição, reconhecimento, autoridade, sem perceber que estavam enfrentando algo muito maior, e o fim foi devastador. Famílias inteiras desapareceram, homens influentes foram consumidos, uma nação inteira ficou marcada por aquele episódio. Mas no meio de tudo isso, uma verdade permanece: Deus leva a sério aquilo que ele estabelece. E ao mesmo tempo, ele honra aqueles que permanecem firmes, mesmo em meio à pressão, à crítica e à rebelião. Essa não é apenas uma história sobre julgamento. É um alerta, um lembrete de que o coração humano pode se perder mesmo estando perto do Deus Altíssimo, e que a verdadeira grandeza não está em tomar o lugar de alguém, mas em permanecer fiel ao lugar que Deus nos deu. Porque no final, não foi a força nem a influência que definiu, quem permaneceu foi a obediência.